No dia 4 de outubro, acontecem as eleições para a escolha de conselheiros tutelares de todos os municípios brasileiros. Esta é a primeira vez que a votação será unificada. Outra mudança é que o mandato dos conselheiros passa a ser de 4 anos e não mais de 2. Mas o que faz um conselheiro tutelar? Quais são os principais problemas que ele tem que resolver? Quem pode votar na eleição para o conselho? Para tirar essas dúvidas, está aqui com a gente no estúdio José Geraldo Pinto, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo. Boa noite, José. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. José, comece contando para a gente o que faz, quais são as atribuições do conselheiro e da conselheira tutelar. As atribuições do conselheiro é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, mas assim, as principais é receber denúncias e apurar, tem o telefone 100, tem no ranking de denúncia, a maioria é de violência contra a criança e geralmente essa violência é praticada dentro da própria casa, né? E também fiscalizar os serviços da entidade. E a principal é formular as políticas públicas na área da criança e adolescente, né? A partir desse momento que recebe essa denúncia, como que o conselheiro trabalha com isso? Ele apura, tem um conselho, quer dizer, não tem uma estrutura ideal hoje, mas a gente está lutando para ter motorista, ele teria que ter um psicólogo, conselho, uma casa, né? Porque hoje muitos conselhos funcionam numa salinha na subprefeitura. Então, o movimento da infância está lutando para que ele tenha uma estrutura de apoio, porque o conselheiro é pessoas que vêm emanado da comunidade. A prefeitura que é responsável pelos conselhos? O Conselho Municipal da Criança e Adolescente é responsável pelos conselhos, todos os conselhos, só que a prefeitura ela é responsável de dar apoio administrativo para o CMDCA, para os conselhos municipais. Nem sempre isso acontece, né? E quando você fala em infraestrutura, que precisa de mais, quem é o responsável por isso? A prefeitura. A prefeitura que tem que dar. E o conselho gere também um fundo municipal da criança e adolescente para gerar projetos, para gerar política pública para criança e adolescente. Sim. O trabalho desses conselheiros, eles enfrentam uma realidade bem difícil, né? Bastante complicado. Existem relatos de pessoas que são até ameaçadas. É uma realidade? Ameaçadas e um caso em Pernambuco que mataram os 4 conselheiros o ano passado, né? A avó mandou e sofre muita violência. Então, o conselho, a comunidade não só vota, mas como ele tem que ter um respaldo do trabalho dele no dia a dia. E por que ele sofre essas ameaças? É porque geralmente mexe com coisa que, por exemplo, o que o pessoal fala que briga de marido e mulher, mas no meio dessa briga tem a criança, né? E a gente tem que meter a colher, sim, tem que ter lei, né? E tem que punir o violador do direito da criança. Porque o conselheiro é um promotor de direito da criança e adolescente. Sim, ele trabalha na garantia desses direitos. Na garantia e na influência, né? E na geração desses novos direitos. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele está aí. Tem até uma piada que fala que o marciano veio para a Terra e escolheu o Brasil para morar porque é onde tinha a melhor lei, né? Mas assim, é uma luta muito grande para fazer cumprir, mesmo em governos progressistas, né? Para entender a concepção, qual é a estratégia para chegar lá na ponta a defesa da criança. Todos os municípios têm que ter um conselho tutelar? Sim, pela uma lei federal, todos têm que ter. Sim, né? Então essa eleição é em todos os municípios brasileiros. Também isso é uma luta grande, porque a gente não sabe o quadro hoje como tá, porque tem prefeituras que estão preparando a eleição agora, que é no dia 4, né? Então, em cima da hora. E prefeituras de capitais, né? Sim. Então, mas assim, a luta é que a gente faça uma eleição unificada, até para as pessoas entenderem, porque hoje está indo para a mídia, né? Sim. Teve novelas da grande mídia que pôs um personagem conselheiro tutelar, que ele tirou a criança. E isso aí assusta muito, porque tem uma confusão da atribuição. Por exemplo, um diretor de escola, ele acha que o conselheiro tutelar vai lá para acabar com a autonomia da escola. E não é isso. O conselheiro tutelar, o papel dele é fortalecer o direito do projeto pedagógico na escola, fortalecer o direito da criança, né? A questão das medidas socioeducativas. Inclusive, é importante que seja unificado até para que municípios, as pessoas tenham conhecimento dessa eleição e possam até exigir nos seus municípios? Sim, e saber clarear. Por exemplo, o conselheiro tutelar é remunerado. Então, São Paulo, que é a capital mais rica do Brasil, é que menos paga o salário do conselheiro tutelar, né? Então, quanto é o salário? Hoje em São Paulo é 2.500, em Porto Alegre chega a R$6.000. Então, são
coisas muito diferentes para uma atribuição que é unificada. E fora isso, que tem políticas que é no âmbito nacional. Sim. Por exemplo, hoje está num cenário para a redução da maioridade penal. Sim. Isso também é um movimento que é um papel do Conselho lutar contra. Tá. Porque a pessoa não pode ser conselheiro tutelar e ser a favor da redução, Sim. que é uma incoerência. Né? Para finalizar, quem pode votar nessa eleição? Todo eleitor maior de 16 anos pode votar. Os colégios eleitorais, eles não vão ser o que a gente vota. Então, a gente vai ser mobilizado um DEPAR, que é o colégio mais próximo da região, o maior, no caso de São Paulo, os CELS, eles vão receber. Os conselheiros tutelar têm um número e a urna eletrônica. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui no seu jornal, pelos esclarecimentos. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada.